Quando a gente fala em Paulo de Tarso, muita gente não percebe que está diante do personagem mais polêmico e talvez o mais manipulador de todo o Novo Testamento. Sem Paulo, não existiria cristianismo como conhecemos. Foi ele quem pegou a figura de Jesus e transformou num mito, numa religião estruturada, e isso, meu amigo, muda tudo. E é justamente isso que o professor Fábio Sabino escancara aqui. O peso, as contradições, os pecados escondidos e as manipulações que deram origem à maior religião do Ocidente. Não é exagero dizer que se você entender Paulo, você entende a farsa inteira. Sem mais enrolação, segura essa aula. Bora pro vídeo. Fala, gente, boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma live, perguntas e respostas. Continuo fazendo a diagramação do livro. Hoje eu estou na página de número 551. Ainda tem mais 500 páginas ainda para diagramar, mas enfim, já estou na metade do trabalho, viu? Qual o livro, professor? Paulo, o personagem polêmico do Novo Testamento. Esse é o tema do meu próximo livro, que estou ansiosamente, farei a pré-venda dele esse mês, tá? Então já fique você atento. O livro será lançado mês que vem, porém farei o pré-lançamento, um valor mais barato, agora no pré, justamente para ajudar na confecção e no lançamento do livro. Então acredita aí que o livro no pré-lançamento sai em base aí de uns R$300. Um livro de 1000 páginas. E depois, no lançamento, sairá por quase R$400. Caramba, senhor, as minhas obras, gente, são didáticas, algumas são técnicas, nem todas, né? Mas esse livro sobre Paulo, as partes mais burocráticas, vamos dizer assim, as partes mais técnicas, mais exegética, mais aprofundada, está tudo em anexo. Então, no corpo do livro, nos capítulos, trabalho com uma linguagem bem simples, e aí deixo a discriminação de fonte, dizendo que mais detalhes aguçado é só no anexo número tal. Tem bastante anexo, bastante partes exegéticas. Lógico, tratando a respeito de Paulo, sempre faz ponte com o Novo Testamento, com os Evangelhos, faz ponte com o Antigo Testamento também. Então, o livro bem rico de informações. Então, quem estava aguardando ansiosamente sobre Paulo, só para vocês terem uma ideia, por enquanto, só de bibliografia já está dando 16 páginas de referências bibliográficas. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Então, cada folha aqui tem 20 referências bibliográficas. Então, já está dando mais de 300 referências bibliográficas. Conforme eu tinha falado, esse livro sobre Paulo, eu estudei mais de 300 livros. Quer, professor? Eu pesquisei mais de 300 livros para chegar na série Paulo. Quem acompanhou, quem é membro do canal, tem acesso à playlist da série. Ainda talvez, acho que eu darei ainda mais duas aulas da série Paulo, concluo a série Paulo, e aí eu vou para a série, retomo a série do Gênesis. Eu escrevi Em Busca da Origem do Gênesis, deu um livro de 500 páginas, fui até o capítulo 11. Então, terminando a diagramação aqui, duas aulas que ainda restam da série Paulo, aí eu monto a série Gênesis, começa aí e vai até o ano que vem. Não sei se vai até o final do ano que vem. E aí, provavelmente, eu termino o livro do Gênesis, e aí provavelmente acho que vou fazer ou a série Marcos, ou a série Mateus, um dos evangelhos, ou o evangelho de João, ainda não sei. Aí eu vou fazer a série dos evangelhos. Então vou pegar capítulo por capítulo e vamos discutir a série dos evangelhos. Terminou, vamos para a série Êxodo. Eu pretendo fazer série de todos os livros da Bíblia. Então, sobre Paulo, eu já fui. Aí o Apocalipse praticamente eu já tenho pronto. Já, professor, tenho. O curso só do livro do Apocalipse eu já tenho pronto. Está aí no meu site, no professorfabiosabino.com.br. Lá você pode ter acesso ao curso do Apocalipse, que também será transformado em livro. Ou seja, todos os livros da Bíblia farei comentários exegéticos. Então, aproveite você e já prepare aí o bolso,
para você adquirir o pré-lançamento esse mês agora, tá? Estou só terminando a diagramação, mando para a editora, aí eu vou conseguir ter mais ou menos uma noção de valores. Mas eu calculo que de um livro de quase 1000 páginas, pré-lançamento, faço 300, depois do lançamento é outros 500, tá? Estava pensando em fazer em 2 volumes, aí eu pensei, não vai ficar muito caro. Você faz em 2 volumes aí de 500 e poucas páginas, R$250, um pouquinho mais, né, cada um. Então eu falei, não, vou fazer um pouco mais em conta aqui para as pessoas. Aí a pessoa, professor, é caro. Não, gente, caro é você parar, estudar mais de 300 obras, o tempo, digitar, diagramar, dar aula, porque quem adquiriu o livro sobre a série Paulo, pode ser membro do canal e ainda tem praticamente as aulas que foram da série Paulo. Então ele pode pegar o livro, tem dúvida, ou se você é membro lá do canal do professor Fábio Sabino, vou ver aqui o que ele falou, deixa eu ver a aula que ele deu a respeito desse assunto. Entende? Bacana, né? Então, o formato que eu fiz, além da pessoa adquirir a obra, ainda tem as videoaulas que a pessoa pode acompanhar todo o raciocínio. Não aprende quem não quer, não é isso? Boa noite aí pro Roberto Ferreira, boa noite professor Sabino e a todos da live. BR92 estão teorizando que o Jared Kushner é o anticristo. Isso é tudo baboseira, desde quando foi canonizada essa história de anticristo. Isso aí é coisa de sensacionalista, né? Pessoas estão esperando anticristo. É um besterol só. Um besterol. Lucinete, boa noite, professor Fábio. Boa noite, Lucinete. Então, Lucinete, ansiosa já pela participação no podcast, certeza que será mais uma aula brilhante. Então, estive ontem lá no Auron Talks, lá na Barra Funda, do Dr. Felipe, lá da academia Iron alguma coisa, que esqueci o nome agora, mas é uma bela de uma academia lá na Barra Funda. Estive ontem lá, estarei fazendo uma série no Auron Talks, a partir do dia 15, será 3 quarta-feiras, será gravado, não será ao vivo. A série que eu farei começou ontem, mas é gravado, é O que Jesus Disse. Então, o Dr. Felipe, que faz o podcast Auron Talks, ele leu o livro de Bart Ehrman, e ele falou, professor, eu gostei lá do livro de Bart Ehrman, lá O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse. Aí ele falou assim, tem como, colocando que o Jesus bíblico, de fato e verdade, existiu, uma questão de didática. Não, então vamos inserir alguns conceitos dos evangelhos que podem ser praticados até hoje. Então existem alguns ensinos dentro dos evangelhos que podem ser praticados até hoje, são benéficos para isso. Então é nesse sentido que eu estou fazendo uma série, iniciei ontem lá no Auron Talks. Não, a quarta-feira que vem não haverá gravação, porque quarta-feira que vem vou estar no podcast do Cauê. Então será gravado também o podcast do Cauê, dia 8. Isso, dia 8, semana que vem, quarta-feira que vem estarei no podcast do Cauê, será gravado também. Aí no dia 10, cai na sexta-feira, vou estar em um debate, aí sim, ao vivo, lá no podcast Redcast com o padre. Não tem o nome dele ainda, mas já está certo, debaterei com o padre sexta-feira que vem, dia 10, tá? Então, vocês já se preparem aí, tá beleza? Só um minutinho. Só responder as pessoas aqui. Vamos lá. Quem mais? Ficou claro então? Então, estou fazendo uma série no podcast Auron Talks. Começou ontem, gravado. Ainda não sei quando irá ao ar, lá no canal do podcast Auron Talks. Depois vou colocar no meu canal. Aí, semana que vem, dia 8, quarta-feira, vou estar no podcast do Cauê Santos. Também será gravado, não sei quando estará no meu canal. Aí, no dia 10, sexta-feira, estarei lá no podcast Redcast. É justamente o podcast onde eu debatirá com Taços de Curvo? Pois bem. Então, eu tive um debate lá com o pastor Victor Fontana, e agora arrumaram um padre para debater. Não é o padre Fábio Marinho, tá? Não é, que já debati com o padre, e um abraço aí para o padre Fábio Marinho, não é com ele, é um outro padre. E o assunto vai ser bíblico. Se me falha a memória, o assunto será sobre a divindade de Jesus, entra em questões bíblicas, mas muito mais filosóficas, abstratas,
porque nós temos aí para defender a divindade de Jesus, nós temos apenas o Evangelho de João. Eu acredito que o padre fará uso disso, será sobre a divindade de Jesus e sobre a inerrância bíblica. Bom, enfim, eu por mim debateria um único tema, porque um podcast de 2, 3 horas não teria como debater essas duas temáticas exaustivamente. Enfim, pois bem, então, está aí o recado dado para vocês, comunica aí às pessoas para que possam apreciar dia 10, sábado que vem, sexta-feira lá no Redcast, tá? Boa noite, Manuel. Lembrando, senhores, quem quiser participar ao vivo, o link está fixado aí no chat, aí no topo. Só clicar e entrar aí na sala, tá? Belezinha? Cleicivan, boa noite, professor, e a todos do chat. Dino Roberto, boa noite também. Just, boa noite. Monte Cássio, escreve em fonte baixa, meu filho, por favor, tá? Fernanda Carvalho, boa noite. Cícero Ateísta, boa noite. Amanda, uma excelente noite, professor. Você também. Obrigado, Monte. Esse me interessa, professor. Então, a pré-venda será esse mês, tá? Acho que eu termino a diagramação essa semana agora, então já vou anunciar o valor da pré-venda, que ainda tem que fazer a capa, tem que fazer a ficha catalográfica, ISBN, bom, enfim, tem um monte de coisinha para fazer, mas semana que vem eu já concluo o livro sobre Paulo, tá? Boa noite, Just, Antônio Freitas. Boa noite, professor, tudo bem? Não, ainda estou melhorando, estou ficando 90% já. Filosofia de boteco, eu não leio comentários mencionando pessoas, tá? Mas a pessoa que diz que não houve do zoroastrismo a divisão do bem e do mal é a pessoa que não estudou. Se a pessoa falar que El não era do panteão cananeu, é a pessoa que não estudou, tá? Tá falando coisa sem fundamentação. Tá aqui minha obra aqui, com referência bibliográfica, tá tudo aqui, ó. Tá? Eu não lido com achismo, eu lido com fundamentação. E sobre o zoroastrismo, eu falo no meu livro Satanás, Verdade ou Mentira. Falando nisso, quem quiser adquirir os meus livros, deixa eu mostrá-los aqui. Deixa eu pegar aqui. Quem quiser, só entrar em contato comigo. Vou deixar o número aí do meu WhatsApp. Para quem quiser, é só adquirir. É que eu vou compartilhar a capa aqui dos livros, seus respectivos valores. Ué, por que não quer abrir? Eu adoro quando a máquina começa a fazer atualizações, faz uma bagunça. E daqui quando eu vou ver, preciso de uma coisa, eu nem encontro mais. Pronto, agora eu compartilho. Tá aí, ó. Quem quiser adquirir minhas obras, estão aí, ó. Meus 10 livros, tem um valor promocional, tá? Se você comprar separadamente cada um, no final você vai pagar R$ 1.650. E a promoção é de R$ 1.650 por apenas R$1.000, tá? Isso é o valor do combo. Tem gente, isso aí então é R$100 cada um. Não é R$100 cada um. Se você comprar individualmente, tá aqui o valor de cada um. Então, se você quiser comprar o combo, em vez de você pagar R$ 1.650, sai por R$1.000, tá? Aí alguém fala, então eu quero um só e é 100, né? Eu falei, não, um só, depende de qual livro, um é 160, outro é 150. Isso é valor promocional pro combo. Quer comprar os 10, você vai pagar apenas R$1.000. Na lógica, cada um tá saindo 100. Para quem compra o combo. Quem compra individual, não. A individual, cada um tem os seus respectivos valores. Beleza? É isso aí. Quem quiser, só entrar em contato, vai pelo meu WhatsApp, ou pelo site, ou se quiser também, pode comprar lá na Amazon. Entretanto, na Amazon é mais caro, tá? Deixa isso bem claro. Boa noite, Risibelto, Márcio Leonardo, Rafael, boa noite também. Filosofia de Boteco, tá barato? Então, do livro sobre Paulo? Gente. Oi, Daniela, boa noite. Estou interessado no livro sobre Ezequiel, onde o senhor fala sobre o contexto, desmistificando Lúcifer. Ainda encontro no seu site essa obra? Encontra, mas para ficar mais rápido, mais fácil, viu, Daniela? Entre em contato comigo aqui, ó, no WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp que é mais rápido e prático, tá bom? O que mais nós temos aqui? Comentários.
Ariel, sim, investimento. Renan, boa noite, professor. Qual foi mais difícil? Jesus ressuscitou ou esse de Paulo? Rapaz, tudo é complexo, né? Assunto sobre Jesus é complexo, sobre Paulo também. Jesus é o clímax do cristianismo. E Paulo também. E Paulo também. Mais trabalhoso de Paulo, por causa da quantidade de literatura o qual eu estudei, tá? E se Jesus não ressuscitou, não fica muito distante também não, que é esse aqui, ó. Esse aqui também deu muitas referências bibliográficas, só de páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, 6, tá? Já de Paulo aqui são 15, por enquanto. Então, em termos de estudo, de referências bibliográficas, sim, de Paulo. Também pela quantidade de páginas, né? Pela quantidade de páginas. Então, vou dizer que foi Paulo, tá bom? Tá aí, ó. Meu número passa ali embaixo, viu, Filosofia? Obrigado. Manda seu número aí pra galera comprar. Tá aqui, ó. Quem quiser fazer aquisição da pré-venda, tá? Do livro sobre Paulo, já estou comunicando, tá? Então, a pré-venda, tá bom? Quem quiser pré-venda, é isso daí. Isadora Dumont, obrigado pelo carinho, Isadora. Boa noite, professor. Gostaria de elogiar o seu trabalho, brilhante sua didática. Obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco e abrir nossos olhos. Eu que agradeço pelo carinho, viu? Quem quiser entrar ao vivo, o link está fixado aí no topo do chat, tá? Francisco, esse é um tipo de comentário que eu nem teço comentário sobre isso, tá? Meus conceitos particulares. Boa noite, professor. O porquê dos crentes, mesmo tendo faculdade, vivendo na era da tecnologia, ainda vivem nas igrejas ouvindo enganadores da fé? Então, Francisco, eu não sou apologista, né? E tecer comentários sobre isso, eu vou dizer para você, é que a fé é existente, a crença é existente, e cada um vai naquilo que se sente bem. Pode ser na igreja, pode ser no espiritismo, né? Na Umbanda, no candomblé, qualquer religião. Não é apenas a igreja cristã, entende? Tem os judeus na sinagoga, tem os muçulmanos nas suas mesquitas, entende? Então é difícil de tecer, não é muito a minha área, tá? Orlando, boa noite também. José da Silva, para entrar na live, filho, é só clicar no link aí. Sabina, eu gostaria de entrar em sua live, mas não consigo. Eu gosto muito do seu trabalho e queria entrar em sua live. Ué, como assim não consegue? Eu não entendi. Se você tiver no celular, você entra com a câmera do celular. Só clicar no link, aí você muta a aba do YouTube, né, para não dar problemas de áudio aqui, como aconteceu na segunda-feira, não, na terça-feira. Entende? Aí entra e pronto. Isso, Renan, obrigado. Ironberg, isso mesmo. Academia Ironberg. Linda demais a academia, top. Muito top. Vamos receber o Rubens Guilherme aqui, já está no bastidores. Sinete, obrigado pelo carinho, parabéns, professor Sabino, pelos estudos. Edição. Fala, Rubens, boa noite, seja bem-vindo. Opa, boa noite, professor, boa noite a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, tenho um respeito, uma admiração imensa pelo seu trabalho e pela sua pessoa. E eu tenho uma dúvida, professor, que é o seguinte, eu confesso, em primeiro lugar, que eu sou um leigo e estou pronto a aprender, e tudo que eu mais quero é aprender, mas no que diz respeito à vida de Jesus, tenho uma dúvida que ela me aflige já há muito tempo, se o senhor puder me tirar, que é o seguinte, quando nós analisamos a vida de Jesus do início até o fim, nós comprovamos e constatamos que há na literatura, na Sagrada Palavra, uma preocupação em manter o homem, o indivíduo, Jesus Cristo, imaculado, livre de pecado. E tanto é que há nos evangelhos um reforço quanto ao nascimento dele. O nascimento dele, há também aquela lacuna quanto à infância dele, ou seja, há um interesse do autor em manter Jesus como um indivíduo livre do pecado. Porém, quando nós chegamos na noite da entrega dele, eu
E tudo que eu já li a respeito com relação à morte dele, ele anunciando a morte, escrevendo a morte, comentando a morte dele, se preparando para a morte dele, eu tenho uma impressão, professor, de que se nós eliminássemos a pessoa de Judas Iscariotes da questão, se Judas Iscariotes não tivesse entregue Jesus teria cometido uma modalidade de suicídio. E o suicídio até então seria um pecado. Então, a inserção e a participação de Jesus, a minha dúvida está aí. A participação, a inclusão na história, quando nós analisamos a história do texto, na história de Jesus Cristo, a participação de Judas Iscariotes teria sido para manter essa condição de imaculado, de livre de pecado durante a vida e até durante a morte? Não, vamos lá. Não. Jesus foi isento de pecado? Não. Por que não? Porque por 2 vezes já era para Jesus ter morrido por pecado de blasfêmia. Está na Bíblia isso. Certo. Tá? Então Jesus foi julgado, pegarem pedras para apedrejar Jesus, só que os escritores colocaram que Jesus tivesse saído num passo de mágica. Jesus tivesse usado a capa da invisibilidade, entende? Então isso sim, isso é a construção da narrativa que os escritores fizeram para poupar a morte de Jesus por apedrejamento. Então Jesus pecou e o pecado de blasfêmia. Se não tivesse pecado de blasfêmia, os judeus não teriam pegado pedras para apedrejá-lo. Entende? Tá? E entra a morte e crucificação porque enalteceram ele como rei. E diante do Império Romano, ninguém podia se declarar rei, a não ser se fosse o Senado Romano, como o Herodes. Herodes era rei da Judéia, mas contanto empossado pelo Senado Romano, aí poderia. Agora alguém se declarar, não, aí era morte justamente por crucificação. Tá? Então você isenta Judas desse fator. Agora, antes do ministério de Jesus, você tem, que eu fiz uma live esses dias, semana passada, a respeito do batismo de Jesus. Quando você vê Jesus descendo ao Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, uma das regras para ser batizado era confessar os pecados. Então, se Jesus se batizou, logo Jesus confessou seus pecados. Qual pecado Jesus confessou? Provavelmente seus pecados de infância, que é o que nós não temos. Temos o pecado de Jesus com 12 anos. Eu tenho essa aula aí também no meu canal do YouTube, demonstrando que Jesus aos 12 anos, quando ele está lá no templo, que Maria, sua mãe, vai embora, e depois de 3 dias o encontra, Jesus ele fez uso da rebeldia e da má criação para sua mãe. E é um pecado ali. Existe uma expressão no grego comparado com a Septuaginta que traz que ali houve um pecado também. Então ele teve o seu pecado na sua infância e teve o pecado dentro do seu ministério. Então Jesus foi um pecador sim. Certo. Olha, muito obrigado, professor, por tirar minhas dúvidas. Peço desculpas pelo amadorismo, não sei, mas... Não, tranquilo. E todo sucesso para o senhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rubens. Um abraço para você. Sucesso aí. César Mar, você está nos bastidores, filhos, mas tem que habilitar a câmera, senão não tem como entrar no estúdio, tá? Habilita a câmera, por favor. Saúde, tem um link aí fixado aí no topo do chat, ó. Só você clicar e entrar ao vivo, tá? Só que tem que habilitar a câmera, tá, gente? Só habilitar a câmera. Só tá o link aí fixado. Olha aí em cima no topo do chat. Tá aí, ó. Tá escrito assim, ó, link da sala. Clica aí, tem um link, clica aí e entra aqui na sala, tá? Feliz João, uma boa noite também. Luiz Carlos, boa noite. Não no Cinete, que eu acredito que não, porque não me mandaram nada. Eu acho que ainda não tá disponível, tá? O podcast que eu fiz ontem lá no Auron Talk, tá? Isso, César, aí sim. Aí habilitou a câmera e tem como colocar. Você não esquece de multar o YouTube aí. Boa noite, César. Seja bem-vindo. Seu microfone está fechado. Tem que habilitar o microfone aí. Aí embaixo, ele boa noite, por favor. Boa noite, professor. Aí. Boa. É que eu sempre estou acompanhando a sua fala pelo YouTube, né? E eu acho interessante, porque até então eu não conhecia nada a respeito de
de uma fala contrária ao que a gente é acostumado, os velhos paradigmas da igreja, da nossa infância, que desde pequeno a gente vem ouvindo, né? E isso daí mexe muito com a gente, porque a gente tem coisas enraizadas dos princípios da família e tudo, e nos provoca, né? Faz com que a gente saia daquele mesmismo, né? Ouvir sempre as mesmas coisas, e a gente vê que cada igreja, cada religião por qual eu passei, a gente vê muita repetição, as repetições sempre sendo como se fossem princípios, como se fossem as puras verdades absolutas, e nisso a gente vai formando um conceito e uma bagagem interna na gente, que depois a gente fica com muita dificuldade de poder desconstruir tudo isso. Então, quando eu ouço a sua fala, eu procuro refletir e me fortalece, só que eu fico numa luta incrível, uma luta entre minha razão e meu coração. Eu fico nesse debate, assim, eu fico ainda sofrendo com isso, porque é como se fosse assim, a minha mente ainda não consegue desvencilhar totalmente, nem de um nem de outro. Eu fico sempre analisando pela razão, procurando ver, entender, não, eu acho que aqui está certo, realmente isso daqui é verdade, realmente isso daqui, eu fico debatendo comigo mesmo, meus pensamentos, que eu ainda não consegui entregar totalmente a uma verdade, então eu fico nessa disputa. Mas eu estou nesse caminho, eu estou procurando, eu estou querendo entender que nem tudo que foi construído nesses séculos todos que nós estamos vivendo, que são verdades. Eu estou vendo que não são verdades absolutas. Isso daí está me ajudando muito, muito a desconstruir tudo isso que foi feito para trás, sabe? Eu agradeço imensamente aí o seu trabalho, o desenvolvimento da sua fala, das coisas que desconstrói justamente o mundo que nós criamos, né? Um mundo que, na verdade, foi imposto, né, por políticos, por princípios religiosos antigos, né? E parabéns, é mais assim, um desejo de acompanhar e de sempre estar junto ouvindo a sua fala para poder eu quebrar e desconstruindo isso daí aos poucos e formalizando uma nova ideia, né? Entendi. César, obrigado pelo carinho. Eu sei que essa trajetória entre razão e fé não é uma coisa tão fácil assim. Sim. É um processo o qual eu passei também. Eu tenho um vídeo aí no meu canal, da época que eu pregava nas Assembleias de Deus, explicando, né, a diferença entre fé e razão. A desconstrução não é a desconstrução da fé, é a desconstrução daquilo que foi imposto como verdade. E a partir do momento que você começa a analisar profundamente e tentar identificar o que é verdade, aí o negócio muda. E quando nós começamos a ter essa mente um pouco mais aberta, vamos dizer assim, dentro de uma neutralidade, separando a crença, a racionalidade, e procurando descobrir realmente o que é a verdade, muda muita coisa. Eu digo que quem tem fé, quem tem crença, amadurece a fé e a crença. Amadurece porque você está na busca de um fundamento melhor, de uma probabilidade melhor, e não apenas aquilo que nós ouvimos como verdade e nunca questionamos. O crescimento se dá, e desvencilhar disso se dá, quando você por si só faz as suas pesquisas, as suas buscas, não para endossar aquilo que você acredita, mas em busca daquilo que disseram ser a verdade para você. Então, quando eu encontro algo na Bíblia que eu vejo que não é verdade, gente, não é verdade, mas é mitológico, é folclórico, é um texto didático. Então, se não é verdade, existe um meio. Porque não canonizaram as histórias, não estão inseridas na Bíblia para dizer que é tudo mentira, não. Nós temos que entender o que levou a escritora a inserir aquela narrativa. Tem narrativas que são verdadeiras, que de fato verdade existiu tal coisa, ou aconteceu tal coisa. Outros são por fim didático, são por histórias, igual nós, quando nós éramos crianças, fomos educados com contos folclóricos. Quem fez um prezinho, né? Até nós crescermos, amadurecermos
e sermos alfabetizados, nós passamos por essa fase. E na Bíblia tem muito disso. Tem muitos contos folclóricos, mitológicos e tantas outras coisas. Temos a imagem, a visão de sonhos e perspectiva de pessoas também. Que pessoas acreditavam que aquilo que ela acreditava era verdade. Um exemplo eu te dou. O apóstolo Paulo mesmo. Paulo acreditava piamente, no início do seu ministério, que ele não provaria a morte. Que Jesus viria, ressuscitaria os corpos, transformaria esses corpos e as pessoas que estivessem vivas, como Paulo, o seu corpo seria transformado. Ele criou uma ideia, ele criou um anseio, ele criou um desejo mediante situações e circunstâncias do seu período e aquela chama do cristianismo dentro dele, que ele acreditava piamente nisso. Passou-se o tempo, ele morreu. Seu corpo não foi transformado em vida, o seu corpo morto não foi ressuscitado, e aí as pessoas têm que parar para isso. Era o que ele acreditava, é o que ele esperava. Não aconteceu com ele, não. Se trata de uma verdade? Não, isso não é uma verdade. É uma mentira? Eu não posso dizer que é mentira, porque era o anseio dele naquele período. Mentira é quem usa esses textos para pregar em cima dos púlpitos. Irmão, haverá um arrebatamento, Jesus vai ressuscitar os corpos dos mortos, e nós aqui vivos seremos transformados. Aí a pessoa está pregando uma mentira. É isso que as pessoas têm que aprender a separar. Existem coisas que a pessoa ensinou uma mentira? Não, ele não ensinou uma mentira. Ele ensinou uma perspectiva, um anseio, uma vontade dele. Ele vindo, ele esperava aquilo. Mas quando ele estava em beira da morte, aí ele reconheceu que realmente, que ele não teria nenhum corpo transformado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça está preparada para mim. Entende? Agora, seria mais louvável e viável o Paulo ter feito o quê? Voltar lá para a igreja de Corinto, lá para a igreja de Tessalônica e falar, gente, me desculpe. Eu estava empolgado no anseio das indagações de vocês. Eu me empolguei demais com a minha fé e minha crença, eu aguardava isso, mas, mediante o tempo, as situações e circunstâncias, estou vendo que aquilo que eu falei não é bem isso. A vida e a morte é para todos, entende? Então, é no anseio, no desejo do conhecimento que começamos a descobrir aquilo que, de fato, é a verdade. É isso. Você está no caminho correto. É trabalhoso? Leva um tempo? Leva. Né, para você amadurecer a realidade e a sua fé e a sua crença ali. Não quer dizer que a racionalidade vai destruir a fé e a crença, não, porque eu não sou ateu. Por mais conhecimento que eu tenha, eu sou crente, eu creio. Eu não deixei de crer. Agora, tem algumas coisas que eu não creio, lógico. Não creio por uma questão de estudo, mas eu não posso dizer para você que não existe o sobrenatural, não posso dizer isso. Seria uma loucura minha. Mas é isso. Ficou claro aí, César? Sim, ótimo. É justamente isso, a gente tem que analisar muito o contexto, né? Você estava falando de Paulo, se a gente for ver a época que ele estava vivendo ali, e aí a gente vai começando a ter um entendimento melhor do fato histórico, do folclórico, como foi dito, e poder fazer uma racionalidade sobre isso, ou seja, usar a razão, usar um método para poder colocar dentro do nosso pensamento, organizando o nosso pensamento, para que construa algo que possa ser mais sujetível à verdade do que aquilo que foi imposto para a gente como verdade e a gente ficar crendo. Porque eu também acho que a fé cega, a fé simplesmente por fé e não contestar, eu não acho correto. Sabe, tem muita coisa que fala, não, é só ter fé, mas eu tenho fé, mas eu tenho que contestar aquilo que eu não tenho certeza daquela fé. Então, é nesse debate, esse embate, que a gente fica se remoendo e querendo entender. Então, ajuda muito a ter a contradição. Eu sempre fui aberto para isso. Eu nunca achei que aquilo que eu estou seguindo é uma verdade pura e simples. Então, me ajuda muito esse embate, essa contradição, que daí faz eu refletir, pensar, tá? Parabéns, é isso que eu gosto de ouvir sempre aí, por isso que eu estou sempre acompanhando. Obrigado, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Sucesso para você, uma boa noite. Tá, boa noite, hein? Continua aqui, boa noite, Drelson Vicente. Quando vens para onde? Portugal ou quando me convidarem? Quando me convidarem. Hernando Zeferino, uma boa noite também. Obrigado, Amanda.
Aguardando ansiosa para assistir as lives e debates. Então, vai ter o Redcast, viu? Dia 10. Vou estar no Redcast debatendo com o padre, tá? Júlia Souza, uma boa noite para você. Daniela, de nada, Daniela. Isadora, não tem como dizer sobre isso, não. Quanto tempo mais você acredita que o cristianismo vai resistir? Não tem como, não é muito da minha área, né? Não tenho como falar sobre isso. Júnior, a respeito disso, filho. Sabino, eu fico pensando como os demônios manifestam nas igrejas. E eles mesmos obedecem a um livro mitológico. Foi aqui que a ficha caiu. Então, sobre essa questão de demônios, eu falo sobre isso aqui, ó. Nesse meu livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê ele? Aqui, Satanás, Verdade ou Mito. Aqui eu trabalho com essas questões de demônios, tá? Quem quiser, só adquirir, tá aqui, ó. Satanás, Verdade ou Mito, ó, em busca da origem do gênero, sobre Adão e Eva, se existiram ou não. A farsa do dízimo, sem nem falar. Como surgiu o Novo Testamento. Jesus voltará aqui, ó. Aqui, a vinda do Filho do Homem. Uma análise só de Mateus 24. Isso aqui é um livro que eu trabalho só com Mateus 24, versículo por versículo. Só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Jesus nasceu de uma virgem, tem mais de 300 páginas esse livro aqui, ó. Só de um único versículo da Bíblia. Isaías 7,14. Só isso aqui, só esse livro aqui, ó. Que, professor? É isso mesmo, vocês ouviram. É só um versículo da Bíblia, tá? Continuo. Já te coloco aqui, já vi, só um minutinho só. Professor Jefferson, boa noite para você também. José, de onde você é, José? Professor, sou de Peneda, Alagoas, estou aprendendo muito com seus ensinamentos. Obrigado. Boa noite, Enio. Fala, saúde a tudo, boa noite. Cané, dentro do contexto bíblico, não, tá? Contexto bíblico, não. Agora, historicamente, arqueologicamente, sim. E lembrando que Adão e Eva não são reais, tá? Não. Isso eu explico no meu livro Em Busca da Origem dos Gêneros, tá bom? Fala, Alberto Santos, boa noite também para você. Latidos de vida, ninguém sabe, filho, é abstratismo. Para você, o que acontece após a morte, não tem como, ninguém sabe disso, tá? Esquece isso. Vilma, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor, tudo bom? Tudo. Professor. Sim. No livro de Oséias, eu estava lendo um capítulo 13. Só que, assim, eu sou meio complicada para entender as coisas. A única passagem, o único que eu entendi foi no versículo 16, que fala que matou aquela criança e a mulher grávida. Aí eu queria que o senhor me dissesse, professor, por que no final fizeram isso com a criança e a mulher? Estou lhe ouvindo não, professor. Qual passagem que é? Oséias 13. Oséias 13. Oséias 13, qual versículo? No final, no 16, porque eu li ele do primeiro até o 16. Só que eu sou meio complicada assim para entender. Eu li o capítulo todo. Mas a única que eu entendi foi no final, 16. Aí eu queria saber por que mataram essa criança e essa mulher. Vamos lá. Então, mas Oséias 3,16 está assim, ó. Samaria virá a ser deserta. Samaria está falando de uma nação. Tá? Porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada. Seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Veja que esse versículo está colocando... só um minutinho, senão se você me atrapalhar vai ficar difícil. O versículo está colocando uma condição para o futuro. Aí tem que analisar se historicamente isso aconteceu, entendeu? Tá, os verbos estão no futuro. Se aconteceu, aí é uma outra história. Aí tem que entrar, estudar, analisar para ver se de fato verdade isso aconteceu, entendeu? Certo, professor. Outra coisa, professor,
Por que existe tanta contradições na Bíblia, professor? Foi escrita pelos homens, né? Né? Tudo que é desenvolvido pelo homem é passivo de existir esses problemas. Certo. Só queria fazer só uma pergunta só. Professor, por exemplo, eu quero o livro mais barato que o senhor tem, que eu queria comprar, professor, um dos seus livros, pelo WhatsApp. Só que eu queria passar um Pix. Como é que eu faço? Entre em contato comigo. Só entrar em contato comigo que eu te passo o Pix, tudo certinho. Pronto. Tá? No dia certo, aí eu vou entrar em contato com o senhor. Tudo bem. Eu digo qual é o livro, mais ou menos que eu já esqueci, mas o senhor me diz qual é, aí, viu? Tá bom. Obrigada aí. Obrigado, professor. Nada. Obrigado, viu? Uma boa noite, Vilma. Até Tchau. mais. Tchau. Gente, lembrando aqui o meu chat não é chat para ficar evangelizando, citando versículo, eu já bloqueio logo. Tá? Aqui vocês têm que ir lá em outros canais, aqui não. Aqui já falei, tem pessoas que querem vir aqui, quer citar, não cite versículo, entra ao vivo aqui que é melhor, e bate papo comigo. Porque eu bloqueio. Meu chat é para ficar citando um monte de versículo, querendo defender alguma coisa. Aqui não cola, gente, pelo amor de Deus. A gente achando que citar versículo convence alguém ou algo de alguma coisa. Aqui não. No meu canal não tem como, tá? Então, eu bloqueio. Então já fica a dica aí para muitos, tá bom? Estão chegando agora, estão conhecendo meu canal agora. Entre ao vivo que é melhor, bate o papo quando as pessoas vão entrando, do que ficar citando versículo pra lá e pra cá, que pra mim não resolve porcaria nenhuma. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Fala, Júlio, seja bem-vindo, sou fã do seu trabalho, professor, como faço para adquirir seu curso bacharel em teologia? Só entrar em contato comigo. Entre em contato comigo que a gente conversa sobre isso, tá bom? Meu WhatsApp tá passando aqui embaixo, tá? Só entrar em contato, tudo é questão de entrar em contato comigo. Mamão com açúcar, tá bom? Boa noite, Ismael. Lucinete, Iron Talks, tá? Ou Iron Studio, tá bom? Joelson, não sei ainda. Eu tenho que terminar a diagramação desse, tá? E aí, ou eu termino a diagramação e começo a fazer o conteúdo da origem do Gênesis. Se eu não fizer o conteúdo para o ano que vem, aí eu consigo lançar outros livros junto com o Paulo, até o final do ano, tá? E aí preparar o conteúdo para Em Busca da Origem do Gênesis, volume 2, para o ano que vem. Aí dá certo. Fala, Dose de Chá, boa noite. Leonel, boa noite. Fala, Portal. Fala, Josias Cruz. Obrigado, Vinícius. Davizinho, eu convidei, filho, mas ele correu, tá? Foi lá no Diálogo Livre, no podcast Diálogo Livre, eu estive lá ao vivo, o desafiei, ele foi lá também ao vivo e infelizmente ficou por isso, tá bom? Não é eu debato com qualquer ser humano, basta eles aceitarem, o problema não sou eu, é eles. Se eles aceitarem, vamos pro podcast ao vivo e debatemos, tranquilo pra mim. Não sei, Felipe, não estudei sobre isso, não posso dizer, tá? Fala, Dolarino, uma boa noite. Márcia, boa noite. Boa noite, Roberval. Cânime, pode fazer pergunta no chat? Pode. Player, sobre o inferno tem um livro, filho, só adquirir, tá bom? Já falei, gente, o link tá aí. O link tá aí pra quem quiser entrar. Fique à vontade, daqui a pouco tô encerrando a live, tá? Não, Portal, estive ontem, podcast ontem, hoje não. Fala, boa noite, Rock. Amanda, boa noite também. Sim, Lucinete, meu Pix é o mesmo número do meu celular aqui, ó. É o mesmo, tá? É o mesmo, tá bom? É isso aí, gente. 34 minutos de aula. Não havendo mais nenhuma pergunta, ninguém mais ao vivo. Felipe, primeiro tem que saber se ele existiu, tá? Primeiro, se ele existiu. Segundo, demônios, é onde estou falando. A respeito disso, tem o meu livro, Satanás, Verdade ou Mito, tá? Então vamos por fase. Demônios existem? Não.
Salomão existiu? É uma outra história, não sei porque ainda não pesquisei sobre o caso, tá bom? É isso aí. Não há mais nenhuma pergunta. Boa noite, mestre Sabino. Saúde e paz. Fala, Beto Ruro. Uma boa noite para vocês. Então amanhã, sexta-feira, se amanhã eu estiver vivo, estarei com os senhores aqui novamente. Lembrando, senhores, quarta-feira que vem, estarei no podcast do Cauê Santos, será gravado, mas dia 10 estarei debatendo com o padre lá no podcast Redcast, onde foi o debate com o Tassos Licurgo e com o Vitor Fontana. Agora arrumaram um padre para debater comigo a respeito da tal divindade de Jesus e a questão da inerrância bíblica, tá bom? Então, sucesso para todos vocês. Até a próxima, até amanhã, se eu estiver vivo. E tchau, tchau. Acabamos de assistir a mais uma aula brilhante do professor Fábio Sabino. E aqui não tem como sair indiferente. Quando ele fala de Paulo de Tarso, não é no sentido religioso, devocional ou sentimental. Ele fala com base em análise histórica, crítica e filosófica. E isso incomoda muita gente, porque mexe diretamente na espinha dorsal do cristianismo. Se existe uma figura fundamental para entendermos o surgimento do cristianismo como religião organizada, essa figura não é Jesus, mas sim Paulo. Foi Paulo quem transformou uma seita judaica pequena, periférica e de caráter apocalíptico em um movimento universal, moldado para se expandir pelo Império Romano. Foi ele quem deu nova interpretação à morte de Jesus, transformando-a em sacrifício redentor. Foi ele quem estabeleceu doutrinas que até hoje estruturam a fé cristã. E o professor Fábio Sabino deixa isso claro. Sem Paulo, o cristianismo não existiria como conhecemos. Essa é uma ideia que pode parecer chocante à primeira vista, mas ela faz muito sentido quando analisamos os textos. O Jesus histórico, se existiu, não fundou religião nenhuma. Ele pregava dentro do judaísmo, falava de arrependimento, de transformação social e anunciava a proximidade do fim dos tempos. Paulo, por outro lado, pegou essa figura e reinterpretou tudo. Criou um Jesus místico, cósmico, mais próximo de um ser divino do que de um pregador galileu. Ele usou a narrativa da cruz para construir toda uma teologia da salvação pela fé, deixando para trás o contexto judaico e abrindo caminho para uma nova religião que pudesse alcançar gregos, romanos e povos diversos. Ou seja, enquanto Jesus falava para judeus, Paulo inventou um Cristo universal. E é exatamente isso que fez o cristianismo ganhar força. Mas não se trata apenas de reconhecer a importância histórica de Paulo. O problema é perceber como ele manipulou narrativas e se aproveitou do mito para impor autoridade. Como o professor Fábio Sabino destaca, Paulo nunca conviveu com Jesus. Nunca ouviu suas palavras diretamente. Nunca caminhou ao lado dele. Sua experiência foi uma visão pessoal, uma revelação subjetiva, impossível de ser confirmada por qualquer testemunha. E, no entanto, Paulo usa justamente essa visão como base para construir toda a sua teologia. Ele se coloca acima dos demais apóstolos, despreza os que conviveram com Jesus e cria uma interpretação que não tinha nada a ver com a mensagem original. É aí que vemos a força da manipulação. Paulo usou o nome de Jesus como escudo para legitimar sua própria agenda. Quando olhamos para o cristianismo atual, percebemos que quase tudo que caracteriza a religião vem de Paulo. A ideia da salvação pela fé. O conceito de que a morte de Jesus foi um sacrifício expiatório. A noção de que o pecado original nos condena e só Cristo pode redimir. A crença em uma comunidade universal, não restrita a judeus. A submissão cega à graça como caminho único. Tudo isso não vem dos evangelhos, mas das cartas paulinas. Isso significa que o cristianismo que conhecemos não é a mensagem de Jesus, mas a mensagem de Paulo. E essa constatação, quando feita de forma clara, como o professor Sabino faz, desmonta séculos de doutrinação. Mostra que a fé cristã não é apenas baseada em dogmas frágeis, mas em interpretações de um homem que sequer conheceu o próprio Jesus. Por que isso incomoda tanto? Porque mexe com a estrutura de poder que se sustenta em cima dessa narrativa. Se Jesus histórico não fundou o cristianismo, e se tudo foi uma construção teológica de Paulo, então todo o edifício da fé desmorona. E o que sobra? Sobra a manipulação, sobra o interesse político, sobra a capacidade de transformar mito em controle social.
É exatamente por isso que as igrejas não querem que você estude Paulo de forma crítica. Elas preferem repetir frases de efeito, transformar textos em dogmas e sufocar qualquer análise racional. Mas aqui, no Rebelião Ateísta, a gente não tem medo de expor as rachaduras desse castelo de areia. Assistir a uma aula como essa do professor Fábio Sabino é um exercício de coragem. Coragem porque não é fácil admitir que aquilo que você ouviu a vida inteira pode não passar de invenção. Coragem porque significa enfrentar a possibilidade de que o cristianismo é menos sobre fé e mais sobre política. E essa coragem é o que nos move, porque sem ela, continuamos sendo reféns de narrativas criadas há 2000 anos para controlar massas. Narrativas que ainda hoje decidem eleições, influenciam leis e ditam comportamentos. Agora que o vídeo terminou, eu te convido a refletir. Quantas das suas crenças sobre Jesus e sobre o cristianismo são, na verdade, heranças de Paulo? Quantas vezes você ouviu pastores e padres citando as cartas paulinas como se fossem a própria palavra de Jesus? E quantas vezes você parou para pensar que se retirássemos Paulo da história, talvez o cristianismo nem existisse? Esse é o ponto central. A religião não se sustenta pela verdade, mas pela repetição. E cada vez que alguém como o professor Fábio Sabino traz à tona uma análise crítica, uma nova brecha se abre nesse muro da ignorância. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. A aula do professor Fábio Sabino foi densa, provocadora e necessária, porque falar de Paulo é falar do verdadeiro motor do cristianismo, e encarar isso de frente é libertador. Se você gostou desse conteúdo, eu te peço 3 coisas bem simples, mas muito importantes para fortalecer o canal. 1. Curta o vídeo, isso ajuda demais a espalhar essa mensagem. 2. Compartilhe com amigos, familiares e colegas, especialmente com quem ainda repete frases prontas sobre Paulo sem nunca ter estudado de verdade. 3. Comente aqui embaixo, qual foi o ponto mais impactante da análise do professor Sabino para você? Você já tinha refletido sobre a importância de Paulo dessa forma, ou foi novidade? E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Cortes do professor Fábio Sabino, onde você vai sempre encontrar conteúdo que cutuca, provoca e desmonta as mentiras que há séculos mantêm a humanidade acorrentada. Lembre-se, a fé cega é o terreno fértil da manipulação. Questionar é o primeiro passo para a liberdade. Até o próximo vídeo.